Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui fazendo parte dessa história, aqui conosco, parando para meditar na palavra de Deus, buscar conhecimento e principalmente, meu amigo, tendo direcionamento do Senhor para a tua vida. Louvado seja Deus. E olha, a lição desse trimestre está fantástica. Amor e a justiça de Deus. Você tem aprendido muita coisa? Você tem aí parado para pensar no que essa lição tem trazido para nós? E olha, se você não tem, baixa o aplicativo da lição. A lição é gratuita. Se você quer ela pelas redes sociais, vamos mandar para você. Se você quer ela de uma forma áudio, nós temos aí uma forma de poder enviar. Mas não fique sem a lição, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes planos para a tua vida e tem algo muito maior do que você pode imaginar. Uma bênção preparada para você. Queridos, se você ainda não nos deu aquela moral, estamos aqui chegando na 10ª lição. 10ª lição, nós já estamos no final de fevereiro, chegando já em março. Se não deu aquela moralzinha, vai lá no YouTube, filho de Deus, @paulistaleste. Clica no sininho, fique por dentro do nosso conteúdo, das notificações da nossa associação. E se você quiser também nos seguir nas redes sociais através do Instagram, vai lá, mips.apl, e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo do Ministério Pessoal e da Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste, tá bom? E vamos lá, lição 10, trouxe meus amigos aqui da semana passada. Nós vamos falar sobre regras de engajamento. Gente, não é de Instagram, o YouTube, não é regra de engajamento não, a gente está falando do céu aqui, tá bom? Regras de engajamento, trouxemos aqui o professor Washington Volzi, novamente aqui diretamente do Colégio da Vila Matilde. Muito obrigado, professor, que Deus te abençoe e obrigado pelos momentos que você passou nessas últimas 2 lições com a gente aí, trazendo muitas bênçãos para a nossa vida. Eu que agradeço, pastor Leonardo, porque a gente aprende, né? Eu sempre falo que ao estudarmos para ensinarmos, aprendemos mais do que ensinamos, né? Isso aí. Então, assim, é um privilégio. A Escola Sabatina tem essa missão, né? De fortalecer a nossa fé, de nos engajar na missão. E que a gente faça isso, que todos que estão nos assistindo percebam o privilégio que é participar desse momento. Amém. E temos o pastor Charles Fabian, foi nosso professor no seminário. Ainda bem que até agora você não falou nada do que eu fazia na sala de aula. Obrigado, pastor. Você era um homem muito ético. Só tenho boas lembranças. Louvado seja Deus pela tua vida, professor. Obrigado. Professor do SALT UniAN, nosso centro universitário lá da Bahia. Tive a oportunidade de me formar lá e estudar. Foi uma das melhores escolas da minha vida. Louvado seja Deus por estar aí conosco, pastor. Muito obrigado. Manda um abraço pro teu povo. Ok, pastor Leonardo. Quero lhe dizer que você foi um bom aluno. Depois eu pago, viu? Vocês podem confiar. É um prazer estar aqui com você, com o professor Washington, né? Estudando a lição da Escola Sabatina, a Palavra de Deus. E nós estamos aqui conscientes de que Deus quer falar com os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando esse podcast. Eu quero dizer a você que está em casa, você onde estiver, especialmente o nosso povo lá no UniAN, que Deus quer que você seja vitorioso no grande conflito entre o bem e o mal, mas é preciso que você entenda algumas regras de participação que envolve tanto os seres humanos quanto os anjos e até o próprio Deus. E vamos lá. E pessoal do IAN, um abraço para vocês. Vocês estão aqui no coração. O IAN me deu formação, me deu até minha esposa. Opa! Pronto. Lugar maravilhoso. Vamos voltar esse ano em nome do Senhor Jesus aí, tá bom? Está muito lindo o lugar. O campus cada vez mais bonito. Capoeiro Sul nunca mais voltará a ser o que foi, né? Vamos lá. Lição 10, regras de engajamento. Vamos começar com uma oração. Pastor Charles, pode orar para nós? Sim. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque estamos juntos aqui para estudarmos a Tua Santa Palavra. Amém. Que Teu Espírito Santo permaneça conosco e nos abençoe, nos dê os pensamentos certos, como também abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo essa transmissão, para que Teu Espírito também os fortaleça na fé e na Tua graça. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso para memorizar, 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, do diabo. Eu acho interessante esse texto porque
Não tem como eu falar que eu sou de Cristo e se eu pratico obras do inimigo. Não adianta eu falar que eu amo, mas se eu não cuido. Como que esse texto, e principalmente essa lição de sábado, traz... eu acho regras de engajamento, eu achei legal o tema, mas existem regras pro amor de Deus. Não tem como eu falar que eu tenho isso se eu não pratico. A regra do amor de Deus é amar e agir. Como que a gente pode trabalhar esse contexto aí com os nossos irmãos? Fiquem à vontade. É interessante que a lição ela já faz uma abertura deixando claro sobre o bem e o mal. Algumas pessoas tentam esconder, não, só existe um lado. Não existe um lado, existem dois. O lado de Deus e o diabo. Alguns nem querem citar esse nome, que acham que não é legal, ou não é real, ou vou chamar coisas ruins. A lição deixa claro, o próprio Jesus usa esses termos para que a gente entenda que no grande conflito, a minha participação, o meu engajamento está determinado simplesmente, e eu digo simples porque é uma questão em que eu vou ter que escolher de que lado eu vou estar. E Satanás, o que ele faz no grande conflito? Ele está criando estratégias, ele usa de eufemismos, ele vai usar de imagens, ele vai usar pessoas para nos convidar para o lado dele. Então a lição vai deixar claro justamente esta ação do mal no grande conflito e o que está por detrás disso e como ele vai, né, nos enganar. E tem enganado a muita gente. Se a gente não estiver atento na palavra de Deus, ao estudo da lição da Escola Sabatina, a gente pode ser engajado do lado errado. Pois é, a lição, ela, quando diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, isso não quer dizer que aconteceria no estalar de dedos, de uma única vez, mas seria de maneira processual, em etapas e de acordo com algumas regras, que a lição está falando de regras de engajamento. Porque, de fato, se Deus pudesse usar todo o seu poder nesse grande conflito, não haveria nem conflito. Mas a lição mostra, à luz da Bíblia, que parece que Deus, nesse grande conflito, se autolimita, não exercendo todo o seu poder, para que não haja, assim, diferença de armas que são usadas, mas na linguagem usual, haja paridade de armas. Senão seria uma vantagem para Deus. Deus só venceu o conflito porque também, né, ele é Deus. Essa acusação, também ele é Deus, Deus coloca de lado e diz, eu sou Deus, mas eu vou vencer esse conflito usando armas que não vão me dar vantagem. Na verdade, a gente vai ver, há certas desvantagens. Deus escolheu vencer o mal com o bem, enquanto o mal usa todas as armas possíveis. Mentira, dissimulação, violência, crueldade. Deus não usa essas armas, Deus não usa chantagem. Então, até mesmo a ação dos anjos, nesse grande conflito, a gente vai ver um exemplo clássico aqui, foi submetida a certas regras. E isso mostra que é preciso que nós tenhamos consciência disso para entender certas coisas que acontecem ao nosso redor. E é interessante para a gente se lembrar, quando o pastor fala sobre essa questão do poder de Deus, Deus ele é onipresente. O diabo ele não é onipresente. Só que o diabo ele tem um exército de anjos, das quais ele se utiliza para cumprir os seus planos. E Deus também tem o seu exército de anjos, das quais Deus coloca à nossa disposição. Então a batalha é sempre através também desses instrumentos. Satanás ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele vai usar do seu exército, os demônios, outra palavra que alguns não gostam nem de utilizá-la, mas ela é real na Bíblia, a gente não pode deixar de entender a conotação dessa palavra. Então, assim, nesta batalha, os anjos fazem uma grande diferença nesta luta, e Deus usa os anjos do bem, como a gente vai ver aqui, o anjo hoje, né, o anjo Gabriel, que faz também todo esse trabalho nesse grande conflito. Porque nós entramos na lição de domingo, fala do anjo atrasadinho, né? 3 vezes fui ali. E eu acho interessante esse contexto, porque Deus ele escolheu a forma para poder cuidar do ser humano e apresentar o plano da salvação, que eu acho que é o inverso que qualquer um faria. Ele quis sofrer para poder trazer as bênçãos para nós. Sendo que assim, você causou o teu problema, a gente não tem costume de falar, você fez, você vai e resolva. Deus olhou para você e falou assim, você fez, eu vou e eu resolvo, tá bom? Não seria uma comodidade para o ser humano? Sim. E Deus aqui ele começa a tratar
de uma forma muito interessante. O que a gente pode aprender com tudo isso? Pois é, Com o anjo atrasadinho também. Pois é, esse texto sempre me deixou assim, curioso, né? Porque na nossa noção de eternidade, as coisas acontecem assim no estalar de dedos, não tem nada que possa bloquear a ação dentro do divina. tempo, né? E aí, por exemplo, na questão da oração, a gente racionaliza dizendo assim, eu orei, não recebi nenhuma resposta, das duas uma. Ou eu não tenho fé suficiente, ou eu não sou santo o suficiente, ou Deus não está se importando comigo. Mas só que esse texto aqui nos mostra um terceiro elemento, porque essas duas coisas, a primeira pode ser verdade, as minhas orações não foram ouvidas porque eu estou acariciando algum pecado. Temos que admitir essa possibilidade. Mas quanto a Deus não se importar comigo, essa é uma mentira que o inimigo tenta vender e nós não precisamos comprar. Mas existe um terceiro elemento. O terceiro elemento é, eu orei, a resposta não veio no tempo que eu desejei, mas pode ser que haja bloqueio na estrada. Não já aconteceu muitas vezes isso? Você espera uma pessoa, era para ela ter chegado naquela hora, mas ela não chegou. E depois, quando ela diz, rapaz, é porque houve um acidente, eu perdi 2 horas no trânsito. Aqui, uma comparação meio grosseira, enquanto o anjo de Deus veio trazer a mensagem para Daniel, ele encontrou um bloqueio espiritual, que ele chama aqui de príncipe da Pérsia. Depois menciona no plural aqui, né? Mais de um aqui, reis da Pérsia. E aí, por causa desse conflito entre um anjo de Deus e anjos do mal, foi necessário vir reforços. E no caso veio ninguém menos do que o próprio Miguel, que a gente sabe pela Bíblia que é o próprio Cristo. Ou seja, quando Cristo foi lá ajudar o anjo que estava em desvantagem, porque mostra que o conflito é muito real, o Senhor repreendeu, botou todos eles para correr e liberou a estrada. Então esse atraso de 3 semanas é porque o conflito é real. Então o que é que devemos tirar como lição? Se você está sentindo alguma demora, não desanime, persevere em oração. Por isso está em Romanos 12:12. Na oração, perseverantes. Você não sabe o que está em jogo por trás dos bastidores desse grande conflito. Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui. E é interessante quando a gente vê na lição de domingo, né? O anjo Gabriel em luta com os poderes das trevas, mas o que a gente precisa entender é que quando a lição diz que Deus ele vai dar a possibilidade de Satanás, né, vender a sua proposta, tem um porquê. Satanás ele fez uma acusação nos céus contra o caráter de Deus, contra a lei de Deus. Então no grande conflito há 2 propostas e a gente tem que avaliar qual das duas é a melhor. Porque senão, se Deus usar todo o seu poder e ele, de maneira arbitrária, obrigar, Satanás vai ter, vamos dizer, a faca e o queijo na mão para dizer, tá vendo? Eu tenho razão. Então, nesse processo do grande conflito, Deus ele tem que respeitar as regras do jogo, coisa que Satanás não respeita, para que ele venda o produto dele. E quando a gente olha o todo, a gente vê que a proposta de Satanás é só de destruição. A de Deus é de reconstrução, é de restauração e é de entrega. Tanto é que ele veio dizer para o mundo, olha, eu sempre tenho usado essa expressão, a cruz de Cristo é um grito de um Deus dizendo para o mundo, eu te amo, então eu vou pagar o preço por você. Então a proposta de Deus é amor. E a proposta desse governo sorrateiro é de destruição, de inveja, de morte e outros adjetivos que a gente poderia utilizar aqui agora. E é onde nós temos que entender que é uma situação séria que a gente vive, né? As pessoas têm o costume de postergar o futuro quando são questões espirituais, dizendo, não, depois eu vejo, eu tenho tempo, sou jovem, tenho vitalidade. A gente vê isso passar quando nós estávamos vindo para cá para a gravação, acabou caindo um avião aqui na Marquês de São Vicente em cima de um ônibus. Quem que em sã consciência que vai sair de casa para trabalhar acha que vai cair um avião em cima de você? Qual que é a probabilidade, a estatística do mundo disso acontecer? E às vezes a gente pensa que nós temos o controle do nosso tempo e da nossa vida, e na verdade nós não temos. O cronômetro tá ao contrário, está em contagem regressiva, não crescente, né? E aí onde nós entramos no contexto do dragão do Apocalipse, que é apresentado Satanás. Satanás ele tem os seus limites de atuação também, como Deus tem os seus limites de atuação por conta do amor. Como que a gente pode trabalhar esse contexto de o dragão de Apocalipse na segunda-feira para os nossos professores, para os nossos alunos, a importância deles
terem a ciência que tudo isso não é uma ficção, mas é uma realidade que ocorre diante dos nossos olhos? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Apocalipse é um livro cheio de símbolos para descrever realidades concretas, personagens reais. No caso, o dragão, descrito no capítulo 12, é identificado pelo próprio capítulo, no verso 9, como o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então, o texto está dizendo que Satanás, ele trava uma guerra não apenas contra Deus, mas contra os servos de Deus. E isso é muito evidente na Bíblia. E essa guerra contra os servos de Deus, ela foi desenvolvida ao longo da história. Deus protegendo seus filhos e o diabo querendo destruí-los. E a lição diz aqui, o texto bíblico, melhor dizendo, diz que ele deu o poder, o Satanás, à besta. Deu poder à besta, que é outro símbolo, é um termo para retratar um poder político-religioso que implementaria uma perseguição sobre o povo de Deus. Então a lição está falando dessa perseguição que acaba sendo instrumentalizada ou executada também pelos poderes constituídos da sociedade. Então isso lança luz a respeito de que a própria estrutura da sociedade, como nós a conhecemos, ela não é neutra. Nós temos sempre que considerar que, às vezes, os poderes constituídos, ou as pessoas, as figuras públicas que estão nesses poderes, elas são instrumentos de Deus, como já aconteceu na história. Ciro, que nem era do povo de Israel, foi usado por Deus. Servos de Deus também já foram muito bem utilizados por Deus, mas às vezes agentes públicos não são instrumentos de Deus, mas sim instrumentos do inimigo. E é preciso que a gente tenha isso em mente, porque a Bíblia fala que no final dos tempos, bem antes da volta de Jesus, haverá novamente uma perseguição sobre o povo de Deus, e essa perseguição será, vamos dizer assim, patrocinada pelo dragão, que é o diabo. Vai ser engajada por ele, né? Exatamente. E o nosso engajamento tem que nos levar a não nos esquecermos de que esta batalha, apesar de dolorosa, sofrível, às vezes incompreensível, ela já tem um vencedor. O lado vencedor já está decretado e a gente não pode se esquecer disso. Então, para quem nos assiste e nos ouve, é entender que essa batalha ela vai prevalecer do lado de Deus. Não porque Deus é arbitrário, mas é porque o plano dele está sendo provado como um plano que é eficiente, ele é o melhor, porque o plano do inimigo é destruição, é morte, é dor, é engano. E a gente precisa ter claro que nesse engajamento, quanto mais tempo eu passar com Cristo, mais tempo eu vou ter na minha vida para compreender as benesses que está com Ele. Então, a cruz de Cristo tem que nos direcionar nesse grande conflito com essa certeza. Apesar da dor, vale a pena. Sim, só um detalhe aqui, é que assim como Deus se sujeita a certos limites nesse grande conflito, o diabo também. Ele é submetido a certos limites claros, pois o texto lá no capítulo 12, verso 12 de Apocalipse, é dito que ele tem pouco tempo. Ele está dentro de um cronograma profético, então ele não tem, primeiro, liberdade total e não vai ter tempo sem limites. Um amigo meu certa vez disse assim, tudo que acontece nessa terra aqui, na linguagem bem humana, é o mínimo que o diabo pode fazer. Se ele pudesse, ele faria muito mais mal, provocaria muito mais dor. Então, ele, de certa forma, ele é restringido. Deus coloca limites, como ele fez em relação a Jó, você vai até aqui. Depois ele pediu até aqui. Então, ele não está assim, com essa liberdade restrita. Tem limites para ele também. E ele também, esse meu amigo continuou dizendo assim, e tudo que acontece de bom aqui nessa terra, Espírito Santo, é o máximo que Deus pode fazer na atual circunstância. Por enquanto, nós temos que aprender a ter paciência e perseverança, entendendo que não virá sofrimento, diz a Bíblia, além daquilo que a gente possa suportar. Antes, Deus nos dá, juntamente com essa proteção, um alívio para que a gente possa sair vitorioso das provações dessa terra. Interessante nisso tudo é que aqui fala que pouco tempo resta para ele. Então ele vai usar de todas as estratégias necessárias, sedutoras, para levar o maior número possível de pessoas. Então, a atenção tem que perpassar pela leitura da Bíblia, como nós já dissemos aqui em estudos anteriores, a oração, a armadura de Deus, para que a gente, nesta batalha, a gente não seja engajado por ideias que corrompem. E aquilo que já foi dito aqui também,
Há pessoas que servem a Deus, mas há instrumentos humanos que estão servindo, infelizmente, a Satanás. E onde a gente olha para a lição de Jó, né? A gente vê uma história que parece que Jó, ele é um bonequinho que está no meio de sendo uma marionete na mão de dois homens, que um quer provar que é bom, outro que é ruim. E na verdade as pessoas enxergam essa história como uma ficção mesmo, e na verdade foi uma realidade. O livro de Jó, o primeiro a ser escrito na Bíblia, teve a visão de Moisés dentro do contexto. E como que a gente pode compreender essa história de Jó? No caso de Jó, nos encontramos ali de uma forma clara, Satanás ele se apresentando na prerrogativa como príncipe da terra, uma autoridade que nunca lhe foi dada, mas ele usurpou, como nós estudamos na lição anterior. E você vê Deus confiando que existia ainda na terra uma pessoa fiel, íntegra e reta diante dos seus olhos, para provar mais uma vez que Satanás ele está errado. Como que a gente pode trazer isso para as pessoas? Eu diria que a história de Jó é talvez a melhor representação dos bastidores do grande conflito. Muita coisa a gente não teria noção sobre o grande conflito se não houvesse a história de Jó, né? E aqui fica evidente o seguinte: existe um grande conflito cósmico entre o bem e o mal. O texto lá no capítulo 1 de Jó mostra que era mais do que uma aparição, uma apresentação de Satanás diante de Deus, mas era a presença dele numa espécie de concílio celestial. E nessa apresentação, nessa presença do inimigo, ele estava já querendo dizer que ele era o representante legítimo da terra. E a pergunta de Deus reforça essa ideia, porque diz assim: e você tem observado meu servo Jó? Ou seja, você veio querendo representar a terra, mas eu tenho outro representante. Não está tudo perdido lá embaixo, não. Existe alguém que me leva a sério. Existe alguém que confia em mim. Você não deveria estar aqui nessa reunião. Em outras palavras, Deus está assim reprovando a arrogância do inimigo em querer representar a terra, porque ainda existia nesse mundo de pecado alguém como Jó, que Deus mesmo é quem o qualifica. Eu acho que são poucas as pessoas a quem Deus dá tantos elogios. Homem justo, íntegro e que se desvia do mal. Temente a Deus e que se desvia do mal. Então, isso eu entendo que serve como uma espécie de vislumbre dos bastidores do grande conflito. De saber que Deus, ele não fica brincando conosco, assim, vou ver o quanto ele suporta de dor. Não, mas no grande conflito, por causa das regras de engajamento, Deus permite, como permitiu no caso de Jó, que o inimigo às vezes tenha a liberdade de tentar nos atacar, de nos ferir. Mas Deus sabe até onde vai o nosso limite, como sabia até onde seria o limite de Jó. E o final da história mostra que Deus estava certo e que o inimigo estava errado. Nem Deus estava comprando o amor de Jó, nem Jó estava servindo a Deus de maneira interesseira. O diabo estava mais uma vez provando que ele era mentiroso e pai da mentira. E é interessante na história de Jó, a gente não consegue afirmar se haviam outros, né, Jós pela terra, mas creio que com certeza havia outros homens e mulheres, mas o retrato desta história nos traz coisas interessantes, né? Jó, Satanás acusou que por ter as coisas Jó adorava a Deus. E Jó não foi na argumentação, ou melhor, Satanás não foi na argumentação com Jó. Ele tentou infligir o sofrimento, no intuito de dizer assim, tá vendo, se eu levar o sofrimento a ele, ele vai abominar a Deus. E às vezes a gente tem essa tentação também, diante dos sofrimentos, de repente alguém na função da mulher de Jó, né, ó, cara, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ou os amigos de Jó. Eu sempre digo isso para as pessoas, cuidado com os conselhos que você vai dar para alguém na batalha da vida dela, do grande conflito. Você pode estar dizendo coisas e acusando Deus ou a pessoa de coisas que você não sabe. Os amigos de Jó não sabiam do contexto e acusaram Jó severamente. E às vezes Satanás vai usar estas pessoas também. Talvez ele não vai nos infligir a dor, mas talvez conselhos e pessoas que vão nos desviar do foco. Por isso que eu sempre tenho dito a todos que a sua orientação parta da palavra de Deus e que você busque homens e mulheres que sejam usados pelo Espírito Santo para te ajudar e te aconselhar. Então eu tenho brincado sempre, já que a gente está falando de engajamento, cuidado com os influencers. E quais influencers você tem ouvido e assistido. Que a gente realmente seja influenciado pelo Espírito Santo. Existe um ponto aqui também interessante, que em relação aos amigos de Jó,
a gente aprende o seguinte: melhor ficar sem resposta do que dar uma resposta inadequada. Eles queriam responder a causa, o motivo do sofrimento de Jó e acabaram mais atrapalhando do que ajudando. E no final eles tiveram que se reconciliar com Jó e Jó precisou interceder por eles, porque Deus diz assim: eles falaram, em outras palavras, bobagem. Eu não os autorizei, eles não falaram por mim, porque eles queriam defender a Deus. Então, em muitas situações da vida, especialmente em questões de sofrimento, como o professor Washington já mencionou muito bem, é melhor você ficar calado, chorar com a pessoa, do que tentar, não, está acontecendo por causa disso, foi por causa disso. Muitas vezes você vai fazer papel de amigos de Jó e não vai estar ajudando, se atrapalhando. E eu lembro uma vez, eu estava tendo a matéria com o pastor Natan, livros poéticos, e estava pegando ali a história de Jó também. E foi feita uma pergunta para ele no contexto, mas pastor, por quê? Até que ponto, né? E um aluno olhou para ele e falou assim: pastor, é o seguinte, eu entendo essa história de uma forma bem clara. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, mas dentro de um contexto muito claro. Não quer dizer que quando você está diante de uma maldição não, uma coisa que aconteceu, que Deus está te amaldiçoando, tá, algo do tipo, não, e você tem que falar algo para poder quebrar o encanto, como alguns deixam a Bíblia no Salmo 91 em casa, no Salmo 23, ou ficam recitando, tudo coopera para o bem daquele que... Não é isso. Muitas vezes a dor, o sofrimento, Deus vai permitir que às vezes, vai permitir porque é ocasionado pela vida, como foi na história de Jó. Toque na carne, mas não tire a sua vida. Colocou um limite, porque ele conhecia o caráter desse homem. Muitas vezes nós vamos enfrentar situações que até a nossa carne vai ser tocada. Mas o Satanás, ele nunca vai poder tocar na nossa salvação, porque a nossa salvação se encontra nas mãos de Jesus. Amém. Amém. Então às vezes a gente vai passar por lutas, dificuldades, vai ter vontade de desistir até. Ô Senhor, olha para mim, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive. A gente tem que ter essa certeza. Satanás vai fazer de tudo para poder nos destruir, mas ele não vai tocar na nossa salvação, porque a nossa salvação não pertence a ele. Tem um limite que foi dado por Deus. É interessante quando a gente se a gente também fazer a aplicação para outros personagens bíblicos, por exemplo, naquele momento que Moisés, em Números, é pressionado pelo povo a querer comida do Egito, Moisés se desespera, falou: Senhor, não aguento mais, tá difícil, né? Elias também falou: Senhor, tá difícil. Jeremias, Senhor, não aguento mais. Então, todos eles, até quando? E todos eles presenciaram e viram o que é o grande conflito. Mas eles entenderam nesse processo que no grande conflito, se eu tomar mais tempo com Cristo, como Jó tomava, eu sei que vai ser difícil. A dor, ela vem. Mas a gente consegue entender e vislumbrar lá na frente que esse Deus, ele tem um pacote especial. Aquilo que a gente conhece na Bíblia, o galardão, o prêmio, a homenagem. E para encerrar isso, eu tenho dito sempre à igreja: Satanás, ele quer te oferecer o ouro para você colocar no pescoço ou no dedo. Deus vai te dar o ouro para você pisar lá em cima, porque ele vai provar o que pra gente? Você é mais importante que o ouro. Tenha certeza de que você vai pisar sobre ele. E é onde que a gente entra na parte de quarta-feira, que estamos indo já para a parte final, né? O príncipe temporário desse mundo. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, né? Como se esse fato nos ajuda a compreender pelo menos um pouco porque o mal ainda existe no mundo. Agora, o mal não procede de Deus, procede diretamente de Satanás. E ele, sendo príncipe temporário, ele reivindica algumas coisas. E principalmente, ele quer destruir todo mundo que está aqui. Como que a gente pode trabalhar esse contexto tão importante para os nossos irmãos? Falar assim: olha, ele é príncipe, mas não é rei. Uhum. Pois é, a Bíblia, ao chamar o inimigo, o próprio Jesus chama ele de príncipe deste mundo, está nos ajudando a entender que no grande conflito, Satanás, ele tem liberdade de influenciar pessoas, mover instituições, provocar até desastres naturais, fenômenos da natureza. Tudo isso está dentro das regras do engajamento. Então ele é um usurpador que está assim, na casa de outra pessoa
tentando fazer a maior bagunça possível. E o dono vendo. Né? Só que dentro do grande conflito, essa bagunça que Satanás está fazendo no planeta, desde que ele levou nossos primeiros pais à queda, ela não é, vamos dizer assim, sem intervenções divinas e sem recursos de sobrevivência. Eu entendo dessa forma. O diabo, ele está aqui movendo pessoas, circunstâncias, até elementos da natureza, mas ele não tem poder para submeter uma pessoa ao seu domínio sem a permissão dessa pessoa. E isso para Deus é o que mais importa. Porque uma pergunta que se levanta num grande conflito, que a história de Jó exemplifica muito bem, é: até onde alguém é capaz de ir por Deus? Na acusação de Satanás, ninguém vai muito longe por Deus se começar a sofrer. O ser humano não tem esse nível de entrega, de disposição. E Deus aposta no contrário. Sim, eu acredito que é possível um ser humano ir até o fim por minha causa. E qual é a base dessa confiança de Deus? A Bíblia diz: o amor de Deus. Porque a Bíblia também vai dizer, em João 3, verso 1, que tendo Cristo amado os seus, amou-os até o fim. Então, no momento que eu experimento esse amor, que foi até as últimas consequências por minha causa, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo me constrange, toca profundamente em mim. Como ele foi capaz de me amar tanto assim? Então, esse amor que eu recebo de Cristo é capaz de me dar uma entrega, a capacidade de resistir à dor, ao sofrimento, às injustiças, nesse mundo onde o inimigo tem essa liberdade de causar tanta bagunça e ainda assim permanecer firme, como Jó permaneceu, como Paulo permaneceu, e dizer assim: por amor de ti, lá em Romanos 8, somos entregues à morte o dia todo. E isso é um tapa na cara do inimigo, porque mostra assim que no grande conflito só há futuro no bem e não no mal. E um elemento que corrobora para isso, a gente precisa entender, existem as regras do jogo. Mas quando eu me permito ser de Cristo e eu utilizo as ferramentas dele, elas são poderosas, mais poderosas do que o inimigo. Então as ferramentas de Deus, a armadura de Deus, eu recomendo à igreja sempre que nesse assunto leia sempre a história da redenção e verdade sobre os anjos, para a gente entender como Deus tem agido. E quando as pessoas se dispõem a estar aos pés de Cristo, os anjos estão à nossa disposição, as ferramentas do céu, o poder de Deus que vai repelir o inimigo. Ele até pode nos derrotar em alguns momentos, mas se eu me entregar a Cristo, eu terei forças pelos céus, pela presença dos anjos, de vencer. E quando ele fala aqui, né, do príncipe desse mundo, ele diz aos discípulos: olha, eu estou indo cumprir uma missão, porque eu vou, de fato, revelar o caráter desse inimigo. Né? E ao estar na cruz, o mundo compreendeu isso. O quão maldoso, ou quão maldosa é essa proposta de Satanás, que fez o Filho de Deus ter que morrer de maneira tão humilhante para dizer: olha, não vai na proposta dele. E o que a gente tem que fazer como igreja é apresentar essa proposta para o mundo. A proposta de Cristo é de salvação. Amém. Mesmo com a salvação, nós estudamos uma lição, algumas lições anteriores aí, que fala sobre a predestinação, né? Todos nós somos predestinados à salvação, mas poucos vão alcançá-las, né? E depende de cada pessoa, né? E isso daí, depende dele viver essa predestinação à salvação, né? Agora, até na predestinação para a salvação, existe limite, existe regra. Como que a gente pode apresentar isso para os nossos alunos? E vocês já podem deixar já aí suas considerações finais, dentro que Deus é amor, mas ele tem limite e tem regra para nos dar salvação. Pois é, alguém falou assim, né, que você é livre para escolher, mas não é livre para evitar as consequências. Pablo Neruda. Né? Então, as consequências, elas não são opcionais. As escolhas, sim, você escolhe, mas você não pode evitar as consequências. Em Marcos 6, verso 5, lança luz sobre essa questão. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 5, nós lemos o seguinte: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Esse texto é uma séria advertência para nós quanto à responsabilidade que está em nossas mãos.
não é que falte poder em Deus. Às vezes falta fé em nós. Às vezes falta confiança em nós. Então, há um ditado muito popular que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Um adágio popular. E aí, outro dia eu vi uma versão evangélica que completava: se orar, o bicho foge. Então, eu creio assim que se a pessoa está na situação de angústia, de sofrimento, de dor, está numa situação de um grande conflito, está muito forte na vida dela, mais uma vez, por mais simplista que pareça, ela tem que se ajoelhar, ou se não puder se ajoelhar, precisa levar sua mente ao céu e pedir ajuda. E se não tem fé, ainda tem honestidade. Como o pai do filho que foi ajudado por Jesus, ele disse: ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus não disse: não, então eu vou esperar você acabar com a sua incredulidade, aí eu vou ajudar você. Não, Jesus o ajudou mesmo ele tendo uma fé tão frágil. Isso é graça. A graça de Deus é suficiente para nos fortalecer. E Deus dá graça aos humildes. Quando nós reconhecemos nossa fraqueza, Deus nos fortalece e nós assim podemos vencer nesse grande conflito. As regras, como eu posso dizer, do jogo estão postas. Foram feitas acusações contra Deus e Deus ele está mostrando ao mundo e ao universo quem ele é de fato. Então a lição ela nos ajuda a compreender no grande conflito a essência de Deus. E eu quero terminar dizendo algo que, quando estava sentado lá nos bancos, na época, Novo IAE, tendo aula, nós tivemos um momento com o pastor Henrique Becerra, que foi um dos vice-presidentes da Conferência Geral, e ele, no sermão dele, para nós, disse assim: nós vamos estar sentados no tribunal, e Satanás fará acusações graves sobre nós. Vai dizer a Deus que a gente não merece nada, vai escancarar a podridão dos nossos pecados, como ele dizia. E aí, muitos de nós talvez nos desanimemos com isso. Mas ele disse algo incrível que eu nunca esqueço e me lembro disso todos os dias nas minhas orações. Quando Satanás, no grande conflito, nos acusar de quem somos, Jesus, como nosso advogado, vai levantar as mãos e dizer assim: o meu sangue basta para o meu filho. Amém. Então, essa é a essência do grande conflito. É acreditar nesse sacrifício vivo e por a eternidade. Nós sempre veremos essas marcas nas mãos, nos pés e no lado de Jesus dizendo assim: eu te amo muito. Tá doendo? Tá difícil? Tô com você. E eu garanto, vale a pena. Amém. Essa lição ela traz muita coisa pra gente parar pra pensar, né? Não vale a pena a gente viver prazeres momentâneos nessa terra, sendo que existe uma eternidade à nossa espera. Amém. Às vezes eu estou falando para um professor aí que está pensando em desistir, para um aluno, uma pessoa que está tendo a primeira vez o contato com o nosso podcast. Quero dizer para você uma coisa muito importante. Pode estar difícil, pode piorar, mas passe tudo junto com Cristo. Porque você vai sentir a tua proteção, você vai sentir o cuidado e existe a certeza que há uma vitória preparada para você no final. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar. Obrigado, pastor. Obrigado, professor Washington. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém. Pelos momentos que passamos aqui. Que você venha a ser alcançado de alguma forma, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Apesar da nossa podridão, dos nossos pecados que às vezes ninguém sabe, o Senhor está disposto a nos ajudar, a nos levantar e nos dar uma oportunidade de vivermos uma eternidade ao teu lado. Amém. Por favor, Jesus, cuida da nossa família, cuida dos nossos queridos, abençoe os nossos professores, os nossos alunos, os nossos irmãos que estão nos assistindo agora, eu não sei de onde do lugar desse mundo. Por favor. Amém. Que eles possam de alguma forma serem agraciados com o poder da tua palavra e sentirem a tua presença ao lado deles. Amém. Amém. Abençoe-nos, Senhor. Cuida e ajude-nos a estarmos prontos, firmes e dispostos para sermos instrumento nas tuas mãos. Amém. Nos dê tua graça e tua paz. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Queridos, eu te agradeço a vocês, agradeço a você, professor, aluno, você que nos assiste. Deus seja louvado pela tua vida. Comente aí de onde você está falando conosco. Manda um abraço da tua cidade, da tua igreja. Nós vamos aqui depois mandar um recadinho para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Semana que vem tem mais, se Deus quiser.